Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maria. Fala assim, oi, Gabi. Oi, Gabi. Eu tenho 24 anos, sou filha dessa comunidade maravilhosa chamada Gerados pela Imaculada. Eu namoro para a glória de Deus e amanhã faz 1 ano. Fala, uau! Eu namoro de Javan, esse homem que estava cantando aqui, esse homem lindo, sou muito feliz. E, gente, como o André disse, eu estava em Janaúba esse final de semana, Minas Gerais. Eu estou na comunidade fazem 6 anos que eu moro aqui, mas eu sou mineirinha, natural de Minas. Querendo agradar, né? Sim. A gente estava lá, foi um final de semana maravilhoso, estou muito feliz, mas, gente, eu peguei de novo o sotaque mineiro. Cara, virou um mineiro meio paulista, eu falo uai. Que não, Satanás. Eu falo uai e falo mano, entendeu? Eu falo uai e falo cara, tá uma bagunça. E eu fui pra lá e voltei falando rápido de novo, falando mineiro de novo, mas Deus vai me dar graça hoje, amém? Amém ou não? Quem trouxe a palavra, abre comigo aí em Atos 12, do 1 ao 7. Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 7. Enquanto você abre, reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Gente, estava morrendo de saudade daqui de casa. Fiquei lá uns 10 dias, não vi a hora de voltar para minha casa, para as minhas irmãs, para a minha comunidade, para a minha família. Então vai ser poderoso hoje, amém? Acharam aí? Amém? E lá vai dizer assim: nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas, visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Quem que foi preso? Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua palavra e apoie a palavra de Deus, porque ela é poderosa. Pode ser mais forte, não é pra mim não, vai. Gente, Pedro é um homem tremendo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que passou por muitas coisas, por tribulações, dificuldades, mas um homem que tinha o seu olhar e o seu coração voltado para a vontade do Senhor e para os propósitos do Senhor em sua vida. Pedro, ele é demais. Eu quero fazer aqui um contexto sobre Pedro. Pedro, ele era um judeu de Cafarnaum, pescador, filho de Jonas. Acontece que um dia Pedro estava num dia muito difícil da sua vida. Ele estava pescando, ou melhor, tentando pescar. E ele jogava a rede para um lado, a rede para o outro, mas ele não conseguia pescar nenhum peixe. Acontece que aquele dia Pedro não sabia, mas ali seria o dia mais feliz da sua vida. Porque ao longe Pedro avista um homem vindo. E eu quero dizer uma coisa para você, não era qualquer homem. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, não era qualquer homem. Quem vinha na direção de Pedro era o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor então vai se aproximando de Pedro e ele vê o perrengue de Pedro. Ele vê Pedro sofrendo e ele fala, ei, joga a rede para o outro lado. Pedro então, sem nem mesmo conhecer o Senhor, obedece à voz do Senhor. Pedro encontra no Senhor algo diferente. Pedro então lança a rede para o outro lado e
a sua rede é repleta de peixes. Pedro então se ajoelha diante do Senhor e diz: ei, afasta de mim porque eu sou um pobre pecador. Ali Pedro professa a fé em Jesus e o Senhor faz o que então? Chama Pedro. E a partir daquele momento, aquele que era pescador de peixes se torna pescador de almas, aleluia. E Pedro então ele vai caminhando com o Senhor, ele vai caminhando com Jesus. Pedro logo de cara ele vira um líder. O Senhor já vê em Pedro algo diferente, ele já vira logo um líder dos apóstolos. Pedro então continua a caminhar com o Senhor, e ele vive coisas maravilhosas com Deus. Ele é aquele que faz promessas para o Senhor dizendo assim: eu vou aonde você for, eu darei a minha vida por ti, eu te amo. E ele vai fazendo promessas e promessas para o Senhor. Mas acontece que Pedro, ele viveu momentos maravilhosos com Jesus, mas Pedro, ele também passou por muitas dificuldades. Pedro viveu dias muito difíceis com o Senhor. Imagina aí, o Senhor fala para Pedro vigiar. O Senhor estava na sua agonia e Pedro faz o quê? Dorme. Olha para o seu irmão e fala assim: será que você é igual Pedro? Pedro, no momento de estar ali com o Senhor, de estar com Jesus, ele dorme. Ele vacila, ele cai, ele dá aquela ramelada com Jesus. Mas não para por aí. Pedro, no momento que o Senhor mais precisava do seu amigo, o Senhor ia ser crucificado, flagelado, morto pelos nossos pecados. O que Pedro faz? Pedro nega o Senhor. Pedro nega o seu melhor amigo. E sabe o que eu imagino? Eu imagino o diabo furioso. O diabo, na verdade, muito feliz por ver Pedro caindo, por ver Pedro dando as suas rameladas. Mas acontece uma coisa: Pedro não para na sua dificuldade, Pedro não para na sua dor, Pedro não para na sua queda, na sua negação. Pedro, ele muitas vezes, diante das dificuldades, ele levantava ainda mais forte. Ele caía e levantava porque ele sabia o propósito do Senhor para a vida dele. Ele sabia que caminhar com Jesus estava ali à vontade de Deus para a sua vida. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos ter em mente, nos nossos olhos, no nosso coração, aonde nós queremos chegar. Nós precisamos saber qual o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Porque senão nós iremos caminhar sem direção alguma e não chegaremos em lugar nenhum. Quando a gente vê Pedro negando o Senhor, a gente fala assim: não dá mais para ele. Agora ele vai parar, agora ele vai desistir, ele vai fazer igual o Judas. Mas Pedro não. Pedro se levanta e ele continua seguindo Jesus. O Senhor então morre. E imagina aí, imagina o coração de Pedro. O Senhor era o melhor amigo dele, aquele que tinha visto nele algo diferente, que ninguém nunca tinha enxergado. Pedro cresceu sendo um pescador. Quem olhava para ele falava: lá vai Pedro, o pescador. Mas o Senhor, quando olha para Pedro, não vê somente um pescador de peixes, mas vê ali um pescador de almas, um apóstolo, um profeta. Pedro, então, quando o Senhor morre, ele fica triste. Ele fica até desesperado, ele fica com medo. E o que acontece? Imagina aí as lembranças de Pedro. A última lembrança que Pedro tinha com o Senhor era da sua negação. Quem aqui tem amigo? Levanta a mão para eu ver aí. Imagina aí você negando o seu amigo. Na hora que o seu amigo mais precisava, você negando o seu amigo. Seu amigo está indo lá e ele vai morrer. E a lembrança que você tem antes do seu amigo morrer é que você traiu ele. Imagina a agonia do coração de Pedro. Ele sempre se lembrava daquela negação. Acontece que Pedro, naquele momento de tristeza, ele se encontra fraco. E o que Pedro faz? Ele volta a pescar. Pedro, quando ele se vê longe do Senhor, ele volta a fazer aquilo que o Senhor um dia tinha mandado ele parar de fazer. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: se você ficar longe do Senhor, você vai voltar a fazer aquilo que um dia o Senhor te falou para você parar de fazer. E isso aconteceu com Pedro. Ele volta a pescar. Mas sabe o que acontece? O mesmo Jesus que um dia encontrou com Pedro no mar da Galileia é o mesmo Senhor que agora vai ao encontro de Pedro no mar de Tiberíades. O Senhor tinha ressuscitado. Ele então vai ao encontro de Pedro. Pedro estava naquela pesca e é o mesmo cenário. Ele não consegue pescar nada, apanhar nenhum peixe. O Senhor então diz: ei, moços, lançem a rede para o outro lado. Eles lançam e a rede é repleta de peixes.
Pedro, então, reconhece a voz do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: a ovelha reconhece a voz do pastor. Pedro, então, ele vai nadando, correndo na direção do Senhor. E quando Pedro se encontra com o Senhor fala para ele: e aí, Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo. E o Senhor pergunta para Pedro mais uma vez: e aí, Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo. E o Senhor pela terceira vez pergunta: Pedro, tu me amas? E ele fala: ah, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a partir dali Pedro volta. O Senhor mais uma vez envia Pedro. O Senhor mais uma vez confia em Pedro. Ele diz: ei, vai lá e apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, o meu rebanho. Ali Pedro é eleito o Papa da igreja. Sabe de uma coisa? Pedro é tremendo, sabe por quê? Porque ele perseverou. Porque ele continuou. Porque ele não parou na sua dificuldade, na sua dor. Ele se levantou e seguiu. Depois que Pedro se levanta e segue, nós não temos relato nenhum de que Pedro parou, de que Pedro vacilou, de que Pedro caiu, não. Pedro se decidiu. Aquele dia ele se decidiu a ser fiel ao Senhor. Bate seu peito e fala assim: eu preciso ser fiel ao Senhor. Em Atos 2, Pedro então é batizado no Espírito Santo. E a partir dali, nada é capaz de calar a voz de Pedro. Pedro sai dali e ele prega para mais de 3.000 homens. Todos eles se convertem. E fala assim: uau! Pedro é demais. E ali Pedro vai seguindo, anunciando, testemunhando o Senhor, passando tudo pelo Senhor. Mas acontece que aqui nessa passagem que eu li para vocês, Pedro tinha sido preso. Imagina aí o cenário. Aqui vai dizer que Tiago já tinha morrido, o primeiro apóstolo a ser mártir. Pedro, cara, ele era um líder, ele era o papa da igreja. Imagina o coração dele como não estava. O coração de um líder, de perder um apóstolo. Ele estava triste demais, sofrendo demais. E naquele cenário difícil, eles prendem Pedro. Pedro, então, ele é preso por testemunhar o Senhor, por anunciar o Senhor. E eu até imagino Pedro pensando assim: agora eu vou ser o próximo apóstolo a ser morto. Eu vou ser o próximo mártir, agora não dá para mim, já era para mim. Mas acontece uma coisa: eu imagino do alto dos céus o Senhor olhando e dizendo assim: o Pedro é o meu eleito, ele é o meu escolhido, ele é o meu ungido, e ninguém põe a mão naquele que é o meu eleito, ninguém toca no meu escolhido. Sabe o que acontece? O Senhor então envia anjos para libertar Pedro. Eu estava com medo disso, de falar que preso é Pedro ou que Pedro é preso. Estava com muito medo, igreja. Vai sair. E o anjo vai lá e liberta Pedro da prisão. Jesus, ele é demais. Ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia quem Pedro era. E ele sabia que Pedro iria perseverar até o fim. Pedro era fiel ao Senhor, mesmo que ele vacilou, que ele passou por dificuldades. Ele estava ali naquela prisão, preso, porque ele tinha sido fiel ao Senhor. Sabe de uma coisa? Talvez a sua vida é como a de Pedro hoje. Você vem no grupo de oração, você vai na missa de domingo, e você está passando por muitas tribulações, dificuldades, se vendo numa prisão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você uma coisa. Ei, você é um eleito dele, você é um separado dele. Ninguém toca naquele que é eleito pelo Senhor, naquele que é separado pelo Senhor. Eu não sei qual é a sua dor, a sua dificuldade, a sua prisão, mas eu tenho no meu coração uma certeza que hoje o Senhor veio aqui para quebrar suas correntes. Amém? Amém ou não? Dá uma glória a Deus aí então, com toda certeza. Cara, quando você persevera na presença do Senhor, nada é capaz de te parar. Nada, nem as dificuldades, as dores, nada, porque o Senhor não abandona aquele que persevera na presença dele. Sabe de uma coisa? Aconteceu isso com um dos homens da Bíblia. Daniel, um dia tinha sido lançado na cova dos leões. Imagina aí você, sozinho, numa cova cheia de leões. Assim era o cenário de Daniel. Mas sabe o que acontece? Ele entra naquela cova dos leões sem ferimento algum. E sabe como ele sai de lá? Sem ferimento algum, porque o Senhor estava com ele. Davi, um dia Davi ele vai para uma luta com um gigante, Golias. Sabe o que ele faz?
com uma pedrinha, ele derrota o gigante. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. Josué, um jovem que estava ali nas muralhas de Jericó, todas as muralhas caem. Sabe por quê? Porque ele era ungido, um eleito, um separado pelo Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: ninguém toca no eleito do Senhor. Olha para o outro e fala assim: ninguém fica abandonado se perseverar na presença do Senhor. Aquele que persevera, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sei que dá vontade de desistir muitas vezes, de parar, mas sabe de uma coisa? Se você continuar mesmo na dor, mesmo na dificuldade, na tribulação, eu quero garantir uma coisa para você. Você verá, você vai contemplar as maravilhas do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua história. A única coisa que você precisa fazer é não parar. Não para de lutar, fica firme, porque eu te garanto, o Senhor não vai abandonar você. Sabe de uma coisa? Eu estava esse final de semana na minha cidade natal, Janaúba. Quem que conhece, levanta a mão. Ninguém conhece, normal, já imaginava que ia ser assim. E eu estava lá e a gente foi para lá fazer um retiro lá em Janaúba. Cara, a minha comunidade foi fazer um retiro na minha cidade natal. Eu falo: uau! Deus me ama demais, cara. E aí a gente foi para lá fazer um retiro lá por quê? Da minha cidade natal já vieram diversas vocações para cá, para a comunidade. A primeira vocação de outro estado para a comunidade foi da minha cidade. Então a comunidade tem um sentimento de gratidão pela minha cidade, pela minha terra. Então o André, junto com a comunidade, quis ir para lá em forma de gratidão por aquela terra, por aquele povo. E cara, eu estava muito feliz. Mais ou menos um mês antes do retiro, eu e o Luiz fomos para lá. E aí a gente foi para lá, foi nas cidades vizinhas, falou com os padres, reuniu um grupo de jovens, foi demais. E eu e o Luiz voltamos e com uns 15 dias no retiro eu fui para lá de novo, sozinha. E aí eu fui para lá e a gente ficou articulando as coisas, correndo atrás de patrocínios, das coisas e tal. E eu estava muito feliz, muito feliz. Sexta-feira a minha comunidade chegou lá. Gente, eu estava feliz demais. Eles chegaram e ficavam tipo assim: velho, minha comunidade na minha terra, eu estava muito feliz. E aí arrumamos tudo, organizamos o lugar e tal. No sábado começou o retiro. E aí adivinha quem estava servindo no retiro? Meu pai e minha mãe. Fala: uau! Eu estava muito, mas muito feliz. Os meus pais lá comigo, lá ajudando, correndo atrás das coisas. E cara, imaginei a minha comunidade lá. A tia Laís preocupada com o caixa, a Rafa, a Luciana, a Natália fritando pastel, fazendo cachorro quente, a Dimas na chapa, o Luizinho tirando foto, a Alessia tirando foto, todo mundo trabalhando pra caramba, o Alan. Puxa laica daqui, estica dali, vai pra cima. A gente estava muito feliz. Estava a galera toda lá, o Rony foi. Brincadeira, o Rony foi, ajudou, foi demais. Gente, foi muito bom, estava muito feliz. E aí, o retiro lá começou. E aí, o meu ministério de música cantando. Mavi, Javan, gente, meu namorado cantando na minha cidade. Eu tava feliz demais. A Mavi, a Bruna, Javan cantando, os meninos tocando, o Cadu, o Jaco. Cara, eu tava muito feliz. Tava lindo o retiro. E aí, meus pais servindo lá. E aí, faltou uma tapué. Bora na casa da mãe da Gabi. Faltou a tesoura, tia Lucy, corre aqui. Gente, vocês não sabem. A minha comunidade se alojou na casa dos meus pais. Eu tava muito feliz. E aí as pregações foram acontecendo, os momentos, os louvores, vendendo as coisas, livraria, o rechaço na livraria, gente. Vendeu nada, mentira, vendeu sim, foi demais. A gente estava muito feliz. E vocês não sabem. Adivinha quem ia pregar no Sala da Noite antes do Luiz? Eu ia pregar na minha cidade, na minha terra, pro meu povo. Deus, Ele me levantou como uma profetisa na minha terra. Eu estava feliz demais, eu estava muito nervosa para pregar lá, porque você imagina o peso de falar para o povo que me conhecia, que me viu crescer, que me conhecia de Jesus. Gente, eu não prestava sem Jesus. Imagina, eu estava muito nervosa, mas estava muito feliz. Comecei a pregar e foi demais. Eu vi lá, comecei a pregar, quem estava lá? Lá estava sentado mamãe, papai, a minha avó, o meu irmão mais velho com a minha cunhada e meus sobrinhos tudo correndo. Gente, foi demais, eu estava muito feliz. Comecei a pregar, rasguei meu coração,
Comecei a pregar e eu pregava entre lágrimas, chorando e sorrindo, estava muito feliz. Muito, muito feliz. E eu pregando e vendo jovens tendo experiência com Deus. Eles chorando, jovens da minha terra, através do meu anúncio, do meu carisma, chorando tendo experiência com Deus. Eu estava muito feliz, foi demais. Foi um final de semana incrível. Os padres da minha diocese tudo chorando, feliz, alegre com a gente. Cara, na última missa, o padre que estava com a gente nos apoiando, que não é daqui, que é de lá, da minha idade até de lá, ele veio nos agradecer no microfone em público. Nós que fomos lá para pagar uma dívida que era nossa, em gratidão. Agora a diocese estava com gratidão com a gente, a igreja com a gente. Eu estava muito feliz, foi demais. Acabamos lá o retiro, fomos limpar, os jovens lá com a gente ajudando a limpar. Teve uma jovem que eu achei que ela ia vir embora com a gente, ela não queria ir embora, estava todo mundo apaixonado pela gente. A gente limpando e fazendo as coisas e foi demais, demais, demais. Foi um dia muito feliz, eu me senti muito amada por Deus. Sabe de uma coisa? É demais pensar isso, né? Dá vontade de estar lá, não tá? De ir lá conhecer, de saber como foi, dá ou não dá? Mas sabe de uma coisa? Tudo isso é fruto de uma perseverança. Porque sabe de uma coisa? Meus pais estavam lá, o meu irmão estava lá, mas sabe de uma coisa? Teve um tempo na minha vida que meu pai era alcoólatra, que meu irmão não ia na igreja. Eu passei por muitas dificuldades dentro da igreja, eu pensei em desistir e ir embora. O meu sonho era que eu e a minha casa poderíamos servir ao Senhor. Era o meu sonho. Mas até chegar nesse final de semana, eu chorei muito. Até chegar nesse final de semana, eu passei por muita dificuldade. Já pensei em desistir, em ir embora, em parar. Sabe de uma coisa? Aqui na comunidade, já pensei em parar, em ir embora para casa dos meus pais. Teve dias difíceis aqui. Mas sabe de uma coisa? Eu não parei. E nesse final de semana eu olhei e falei assim: ah, Jesus, que bom que eu não parei. Que bom que eu não parei. É demais ver as coisas boas acontecendo, as maravilhas acontecendo, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para você: tudo tem um preço a ser pago. Tudo tem algo difícil para enfrentar, para poder contemplar a glória. Não tem como chegar à ressurreição sem antes passar pela cruz, meu irmão, minha irmã. Eu vivi um final de semana incrível. Você fala assim: nossa, a Gabi, ela é animada por Deus, ela é agraciada por Deus. Sim, eu sou muito. Mas eu sei, quando eu já sofri, já chorei pela minha família, para que ela trabalhasse no retiro comigo. Perseverar até o fim, não parar, continuar. Sabe de uma coisa? Eu preguei na minha cidade natal, na minha terra. E você fala assim: nossa, deve ser demais pregar na sua cidade, para o seu povo, o povo chorando, tendo experiência com Deus. Mas sabe de uma coisa? Para um dia eu pregar na minha cidade, eu passei muitas madrugadas chorando com Deus, porque, como o André falou, eu sou mineira, meu sotaque é terrível, gente. E eu cheguei na comunidade, eu tinha um sotaque muito puxado, muito arrastado, fazendo os pregadores e ninguém entendia o que eu pregava, era terrível. E eu cheguei a ouvir que eu nunca ia pregar. Mas sabe de uma coisa? Eu tinha na minha mente, na minha visão, aonde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria ser uma pregadora um dia. Então eu ficava madrugada à frente do espelho treinando a dicção. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu andava nas ruas treinando. Eu montava pregações sem nem mesmo saber se um dia eu iria pregar elas. Eu ouvia pregações, eu montava as coisas, eu ficava treinando, rezando. Eu fiz uma novena da Terezinha um dia, falando pra ela: ó, Terezinha, me leva um dia para pregar no Brasil. E cara, eu recebi uma rosa, glória a Deus. Eu rezei muito por isso. É demais hoje viajar aí, ir de avião para os estados, viajar para o Paraná, para Minas, para Goiás, pregando o Evangelho. Mas eu sei das minhas lágrimas que eu pensei em desistir. Eu já pensei em desistir de pregar quando eu ficava estudando e chegou pessoas depois de mim e pregava e eu não. Era difícil demais para mim. Eu imaginava Satanás assim, querendo me derrubar, para que eu não fosse uma pregadora de verdade. Mas sabe de uma coisa? Eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha um propósito, uma meta. E sabe de uma coisa? Eu não estou falando isso para me vangloriar, porque eu sou boa demais, não. Eu só quero testemunhar com a minha vida para você que se você, meu irmão, minha irmã, perseverar e ir até o fim, você vai ver maravilhas acontecendo na sua vida.
Sabe de uma coisa? É demais. É demais porque hoje eu namoro de Djavan e outros jovens olham e falam assim pra gente: nossa, namoro de vocês é demais. No direct do Instagram pede conselho pra gente. Mas sabe de uma coisa? Eu e Djavan esperamos pra namorar 5 anos. Aí a gente se afastou. Teve dias nesses 5 anos que eu pensava assim: será que ele ainda gosta de mim? Porque a gente estava longe, não sabia como era o sentimento. A gente trocou cartas, teve dias difíceis. Eu olhei, a gente pode contemplar um namoro e amanhã vai fazer 1 ano, amém? Mas sabe de uma coisa? Para chegar até aqui, ter o namoro que eu tenho hoje, eu passei por um processo. Sabe de uma coisa? A gente quer ver as coisas acontecendo, agora chegando, mas a gente não quer passar pelo processo, por aquilo que Deus quer nos forjar, nos treinar, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ei, eu sei que aqui tem pessoas muito mais velhas do que eu sou apenas um jovem de 24 anos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus me permitiu viver algumas coisas para poder testemunhar para você hoje, que vale a pena perseverar e ir até o fim. E imagina se eu tivesse parado na minha tribulação, na minha dor, na minha dificuldade, no meu pai que era alcoólatra, no meu irmão que não se convertia. Eu nunca iria poder testemunhar o meu irmão um dia na minha pregação, no retiro que eu estava. Imagina se Pedro tivesse parado na negação, na queda, porque ele tinha dormido. Imagina se tivesse parado. Ele nunca seria o Pedro que nós conhecemos hoje. O Pedro que é apóstolo, que é papa da igreja. Sabe por que Pedro hoje a gente admira ele, que ele é o papa, que ele é o santo? Porque ele perseverou, minha irmã. Persevera até o fim. Não para, vai até o fim, porque você vai ver o que Deus tem reservado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É demais ver quem Pedro é demais ver o santo que Pedro é. Mas olha o que Pedro passou, olha o que ele sofreu: cadeias, correntes, tribulações, perdeu os melhores amigos, negar o Senhor, muitas e muitas dificuldades. Mas sabe de uma coisa? Ele não parou. Bate o seu peito e fala assim: eu não vou parar. Nós não podemos parar, meu irmão, minha irmã. Porque Deus tem reservado algo maravilhoso para a minha, para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Aí vai falar para mim assim: ai, Gabi, mas com o outro acontece. O emprego do outro vai para frente, o namoro do outro vai para frente, o marido da outra se converte, o meu não. Ei, você não sabe o que o outro passou para chegar até aqui. Você não sabe o que ele sofreu, o que ele chorou, como foi a vida dele, a história dele, você não sabe. Assim como eu também não sei. Sabe de uma coisa? Para minha mãe um dia me ver pregar no retiro, para ver o marido dela trabalhando no retiro e ver o filho dela lá. Ela passou madrugadas e madrugadas rezando, chorando, com os joelhos no chão, pela família, pela casa dela. Aí a gente quer contemplar a glória, mas não quer passar pela dificuldade, pela tribulação, pelo sofrimento. Vale a pena. Quem fala isso não sou eu, o Senhor mesmo vai dizer que quem crê nele será salvo, você e a sua casa. Nós precisamos nos levantar como um eleito por Deus, como um ungido por Deus, como um separado por Deus. E eu sei que você passa por muitas dificuldades, e muito piores do que a minha. Você fala assim: você está falando isso daí porque você não passa pelo que eu passo, e não passo mesmo. E eu sei que para você é muito difícil, que na sua casa talvez é pior do que na minha casa, que a sua história é pior do que a minha, mas meu irmão, minha irmã, acredita, confia, vai, persevera, porque você vai ver. Deus vai realizar muitas coisas na sua vida, na sua história. Basta perseverar. Deus, Ele nos ama, Ele ama nos ver lutar. Muitas vezes o Senhor te dá deixa você passar por aquela tribulação, aquela dificuldade, para provar a sua fidelidade, para ver até onde você vai, para ver se você vai aguentar o que Ele tem para a sua vida, para a sua história. E parece que é difícil demais, né? Você olha e você fala assim: não tem saída. Você olha e fala assim: não tem jeito para mim. Ei, olha aqui para mim. Tem jeito sim. Ainda dá. Dá tempo ainda, irmã, dá tempo. Qual é o seu nome? Como? Thaís, dá tempo ainda. Não está perdido, Thaís. Não é o fim da sua casa, da sua família, da sua história, não. Persevera até o fim, Thaís. Vai até o fim, não para na dificuldade, na tribulação. Você vai ver as cadeias caindo, as correntes quebrando, e o anjo do Senhor te levantando, te visitando e falando para você:
Lembra que você é eleita. Lembra que você é escolhida, que você é separada por Ele. Qual é a sua dor, meu irmão, minha irmã? Pensa nela aí agora por um segundo. O que ela... O que está te atormentando? Quais são as suas cadeias? Quais são as suas correntes? Nessa noite, o anjo do Senhor veio visitar você e quebrar suas correntes, amém? Hoje o Senhor Ele te trouxe aqui para quebrar suas correntes, para falar para você, ei, não para falar para você, ei, persevera, porque eu tenho algo sobre a sua vida, eu tenho algo sobre a sua família, eu estou olhando para você, eu estou olhando e falo assim, ei, meu eleito, ei, Gabi, minha eleita, minha escolhida, minha separada, ei, Thales, é você que eu quero, é você que eu elejo, que eu escolho. Ninguém para ganhar a glória não passou por dificuldades. O nosso Senhor, o nosso Deus passou pela cruz, pelo Calvário, pela cruz pesada. Quem somos nós para querer ter uma vida diferente da dele? Quem é você, Daniel, para querer ter uma vida diferente da dele? Agarra, mas agarra com ele. Fica com ele, sabe de uma coisa? Eu imagino Pedro, naquela prisão. Talvez ele pensou, agora é o meu fim. Mas sabe o que ele pensava também? Se eu ficar, amém. Mas se ele me levar também, amém. Porque eu estou na vontade dele. Sabe de uma coisa? Se Deus fizer, amém. Se ele não fizer, amém também. É a vontade dele. É a vontade dele para a sua vida, para a sua história. Aonde você quer chegar? Você consegue ter em mente aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Qual é a finalidade da sua vida? Você já falou e perguntou para Deus assim, Deus, qual é a sua vontade para a minha história, para a minha vida? Você já chegou a parar e pensar? Se não pensou ainda, pensa hoje. Aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? Para de viver como se você estivesse na vontade de Deus, sendo que não é a vontade de Deus. Para de fingir que esse emprego é a vontade de Deus, sendo que não é a vontade de Deus. Para de fingir que essa sua decisão, essa sua escolha é o que Deus quer, sendo que você sabe que não é o que Deus quer. Aceita. Paga o preço que tiver que pagar. Sofre o que tiver que sofrer. Mas fica com Ele. Persevera todos os dias. E quando vier a dificuldade, faz como Pedro, se levanta e recomeça. Quando você cair num pecado, na dificuldade, se levanta e recomeça. Porque o Senhor hoje olha para você e diz assim, ei, eu confio em você. E assim como eu falei para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero falar que você também apacenta as minhas ovelhas. O Senhor vai fazer de você um apóstolo dele. Um perseverante na presença dele. Qual vai ser a sua decisão, meu irmão, minha irmã? Qual vai ser a sua escolha? Ir embora, desistir, parar no meio do caminho? Ou vai ser continuar com Ele? Ou vai ser perseverar com Ele? Você já imaginou o que o Senhor pode fazer com a sua vida se você perseverar? Pedro era um pescador de peixes, se tornou um pescador de almas. Quem serve? Qual é o seu emprego mesmo? O que você faz? Imagina o que o Senhor pode fazer com a sua vida. Eu olho para a minha vida e eu fico pensando, eu deixei minha casa, deixei meus pais, deixei lá o meu cursinho para a faculdade. Mas quando eu olho para a minha vida hoje, eu vejo que eu sou uma missionária, que eu sou de uma comunidade, o que Deus me deu aqui nessa comunidade, eu olho e fico pensando assim, o que eu deixei mesmo? Uma casa lá? Meu pai e minha mãe? Uma faculdade? Pequena demais. Se eu estivesse lá, eu jamais iria conhecer você. Se eu estivesse lá, eu jamais iria poder ter a graça de pregar para você, de estar aqui nesse lugar e te conhecer. Como eu amo conhecer você, como eu amo estar aqui. O que é que você precisa deixar hoje para viver na vontade de Deus? O que é que você precisa hoje abrir mão para viver na vontade de Deus? O que é que você precisa hoje de agarrar para viver na vontade de Deus? Qual é o seu impossível? Qual é a sua dificuldade? Deus quer muito mais para a sua vida. Para de se contentar com tão pouco. Deus te chama para coisas grandiosas. Deus tem algo grandioso para liberar sobre a sua vida, Isa. Coisas grandiosas para liberar sobre a sua história, sobre
você é. Para de se contentar com um pouco, com um médio. Para. Sabe de uma coisa? Hoje se decida, meu irmão, minha irmã, a murmurar menos e a louvar mais. Veio a dor, glória a Deus, porque eu estou com Ele. Veio a dificuldade, glória a Deus, porque eu estou com Ele. E persevera, 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 não para. Eu garanto para você, Deus vai realizar coisas grandiosas na sua vida, amém? Amém ou não? Quem crê, fala glória a Deus. Quem crê, fala aleluia. Persevera até o fim, porque Ele quer ver você lutar, 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 até chegar diante dele. Tem uma historinha para finalizar que eu gosto muito, de um monge. O monge se encontra com uma senhora na rua e ela fala assim: e aí, como é lá no mosteiro? E ele fala assim: lá a gente cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, mas vai chegar um dia que ele vai voltar. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar e nós estaremos no chão e Ele vai nos levantar para nós nunca mais cairmos, amém? Essa é a minha vida e a sua vida. A gente vai cair e levantar, mas vai chegar um dia, e eu creio nesse dia, que nós estaremos no chão. Ele vai segurar a nossa mão, vai nos levantar para nós nunca mais cairmos. Quem quer dar glória a Deus, me aprove aí. Bate palma para Deus aí.